Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de setembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes da gente abordar aqui a análise de hoje, o Ibovespa, essa leve queda de 0,13%, ainda dentro do leilão de fechamento, eu já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Clica nela e deixa o sino das notificações devidamente aí ativado. Para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio, o acompanhamento de todas essas operações, desde a abertura até o fechamento, reposicionamento de stop, reposicionamento de objetivo, carteiras de ações e outras informações relevantes durante o pregão, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, além do Ibovespa, vou falar sobre os futuros, mini índice e mini dólar. Aí nas ações eu falo de PTR4, Vale 3, TOTS 3, CPF3, FLRY3, GUAR 3, RAIL 3, ITUB 4, BBDC 4 e VVAR3 via varejo. Começando então pelo Ibovespa, queda aqui de 0,17%, a gente falou 0,13%, mas tem os ativos já saindo do leilão de fechamento, então está jogando um pouco mais para baixo o preço de fechamento aí do Ibovespa, enfim, queda, leve queda, estabilidade. Abriu o pregão bem, foi lá em cima, fez aqui uma máxima lá na faixa de 106 mil pontos e perdeu força, vindo a gerar um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente ou shooting star. A perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de se ter um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, uma correção na atual tendência de alta de curto prazo do índice Bovespa. Lembrando, até fiz uma análise especial hoje falando sobre o Ibov, o cenário da nossa bolsa, e comentando sobre essa questão da projeção de alta aqui, de um pivô de alta que tem, fazendo a projeção aqui de 61,8%, bateu já no primeiro objetivo dessa projeção, e até pegando aqui do ponto mais baixo, deixa eu só traçar novamente aqui, era um pouquinho mais acima, mas enfim, bateu nesse objetivo. Na análise especial que você pode assistir aqui, que você pode acessar aqui através do canal, você vai ver esses detalhes aí, 105,339, a projeção também, uma parte da projeção de alta, a projeção alternada desse pivô aqui também 100% batendo nessa região aqui de 105 mil e pouco. E além disso, o Ibovespa máxima em termos de fechamento, né, o maior fechamento histórico do gráfico diário, ficou aqui na casa dos 105,817, que a gente já vem falando nas últimas análises, bateu também nesse patamar, enfim, projeção de alta, um primeiro nível que é um patamar que é onde pode entrar a pressão vendedora e gerar movimento para baixo, em conjunto com outro nível de resistência, bateu nessa região e entrou pressão vendedora, Ibovespa podendo gerar um movimento de correção dentro ainda da sua tendência de alta, dentro de um cenário favorável para planejamento de operações de compra a favor da tendência, logicamente, após ter esse movimento de correção, seja no preço ou no tempo. Então, Ibovespa aqui ampliando levemente a baixa aqui para 0,18%. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Aqui só para mencionar em relação ao Ibovespa, o suporte que eu vejo aqui com a relevância um pouco maior ficaria mais por volta dos, primeiramente, 103.500, depois disso abaixo seria 102.782. Futuros, mini índice, gráfico de 60 minutos, o que aconteceu no gráfico de 60 minutos? Fez um movimento de subida, perdeu a mínima ascendente ali no G60, fica mais voltado para se fazer o quê? Buscar operações de venda, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e o mercado foi fazendo aí movimentação para baixo no gráfico de menor velocidade. Inclusive no meio do pregão, nesse período da tarde eu mencionei aqui, no momento que o mercado travou aqui no gráfico de 5 minutos, eu mencionei ali possibilidades de entradas. Primeiro, se voltasse para cima dessa região aqui, gerasse sinalização para cima dessa região aqui e gerasse sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora de day trade. Por outro lado, se voltasse para baixo desse patamar, possibilidade de trabalhar na venda de topo descendente. E sendo um pouco mais arrojado, fechamento desse candle aqui abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, seria venda na perda da mínima desse candle, ou seja, fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e oscilar abaixo da mínima desse candle. Então, essa venda teria sido devidamente executada e olha o tamanho do movimento de queda. E o movimento de queda que nem sequer quebrou a sequência de máximas descendentes no gráfico de 5 minutos. Só veio quebrar a sequência aqui, ó.
esse foi o momento que quebrou a sequência de máximas descendentes desse forte movimento de baixa. Então, enfim, eu mencionei isso dentro do canal DV Invest no Telegram, colocando o gráfico, colocando ali quais seriam as estratégias dentro da leve congestão que estava aqui no momento no gráfico de 5 minutos do mini índice. Então, para o próximo pregão, o que nós temos? Nós temos um mercado que enfraqueceu a tendência de alta por ter voltado para baixo do gap e fechado abaixo do gap. Mas o fato é que fica mais interessante para buscar a operação de compra, ou seja, qual o cenário mais interessante para compra? O mercado cai, testa o suporte mais relevante aqui de todo esse fundo anterior, na faixa dos 104.390 até um patamar de 104.220, enfim, essa faixa aqui de pontos. O mercado vem, abre caindo, testa que esse patamar supera a máxima do que no anterior no G60, no gráfico de 30 minutos, aí sim fica muito mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de fundo ascendente no G5 e no G10 para buscar a operação de compra de day trade. Dalton, se abrir subindo vai ficar um pouco mais chato, vamos dizer assim, porque vai ficar em cima da média móvel exponencial 3 períodos. Essa região aqui que foi perdida ali em torno dos 104.910 a 105.045 já é um patamar que, em conjunto com a região de máxima aqui desse candle, com a média móvel exponencial 3 períodos, já é um patamar que tende a funcionar como resistência e por isso pode justamente trazer aí a sinalização um pouco mais negativa, ou seja, a entrada de pressão vendedora nessa região e o objetivo mais curto para uma operação de compra se abrir subindo. Agora, se abre subindo e gera já um fechamento na primeira hora de pregão para cima da média móvel exponencial 3 períodos, volta a ficar interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Aqui no gráfico de 10 minutos, se abriu também, ficar aqui essa última hora de pregão aqui que está acontecendo, ficar aqui de lado. E na próxima hora de pregão, gerar a sinalização de topo ali, testando a média móvel 3 períodos, fica mais para trabalhar na ponta vendedora, tentando pegar aqui um movimento de baixa no gráfico de 10 minutos a favor da tendência de baixa nesse momento. Ou seja, depois de uma correção um pouco maior desse forte movimento de queda, que seria mais natural gerar algo aqui para cima ou mais algo lateral, aí sim favorece a possibilidade de trabalhar na operação de venda no mini índice. Indo aqui agora para o dólar, dia de hoje, alta de 1,15% neste momento, pode alterar até as 18 horas, mas abriu com gap de alta o dólar, abriu com forte gap de alta, depois de ter conseguido finalmente fechar acima daquela região dos 401, fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos, o dólar conseguiu gerar aqui uma abertura forte com gap de alta acima do patamar de resistência e vindo para o fechamento, inclusive, acima de uma resistência ali na casa dos 447,50. Zona de resistência atual agora para o dólar, a partir do próximo pregão, 475. Depois aqui tem a região dos 478,50 e na sequência 493,50, isso olhando pelo gráfico diário. Se olharmos aqui para o gráfico 60 minutos, nós temos o dólar dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, só que com um movimento um pouco mais prolongado para cima, um movimento um pouquinho mais afastado da média móvel de 13 períodos. Se abrir subindo, assim como eu comentei, no mini índice, abre caindo, chega na região de suporte, gera sinalização de fundo, fica mais para compra. Se abre aqui subindo e entra naquela região que eu já comentei aqui de patamar de resistência pelo gráfico diário, essa região aqui por volta dos 475, abre subindo e bate ali na região dos 475 e passa a gerar topo não descendente, topo no gráfico, gera um sinal de topo no gráfico 60 ou de 30 minutos, que seria perder a mínima. A sequência de mínimas ascendentes fica mais para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando até para o gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos, ou seja, está aqui. Se abre o próximo pregão, abre caindo e gera tentativa de subida e topo descendente abaixo de 460,5, também ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no dólar, na expectativa de pegar um pedaço de um movimento de correção aqui do gráfico 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos, ou seja, um movimento que possa voltar ali para a média móvel de 13 períodos, que seria uma correção normal da tendência de alta nesse momento, num gráfico de 30 minutos. Uma região ali por volta dos 447,50, junto com a média aqui que está 448,50. Então essa seria a alternativa mais interessante para a ponta vendedora, as duas situações. Uma que vai lá em cima, gera ainda uma sinalização de baixa no G30 e no G60, para se buscar topo descendente a favor de uma venda para day trade. Para a ponta compradora,
recuando aqui, gerando sinalização de fundo ascendente ainda no gráfico de 10 minutos, fica mais para a operação na ponta comprador. Ou seja, enquanto mantiver dentro do movimento de subida e gerando fundo ascendente, preferencialmente fundo ascendente, que pivô de alta, como o movimento já andou bastante aqui para cima, ideal não é tão comprar muito para cima. O ideal é ter algum movimento realmente de correção para buscar alternativa de compra. Se o mercado abre caindo e vem aqui, testa essa região que eu já comentei, patamar aqui de suporte, volta dos 447 e gera nova sinalização de alta, G60 ou no G30, volta a ficar muito mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje praticamente estável, mais 0,26%. Abriu lá em cima, veio aqui para baixo, já comentei logo na abertura do pregão, ou seja, na primeira hora de pregão que eu faço uma live todos os dias a partir das 10h45 aqui no canal, Dalton Vieira Invest no YouTube, falando sobre a questão dessa abertura lá em cima, que é aqui, ó, o que eu tinha falado aqui para trás. Se o papel vem aqui e faz um movimento de correção, beleza, se encaixa, compra para mim. Agora o papel abre aqui em cima, para compra de swing trade não encaixa a entrada. Por quê? Porque o stop fica ruim, tem que pensar que o mercado pode voltar para baixo. Não é porque abriu em forte alto que vai continuar subindo. Mesma coisa aqui, que eu comentei na análise de ontem. Se o mercado traz a Petro aqui para essa região de suporte aqui, gera sinalização de alta, seria muito mais interessante para buscar uma compra, mais afastado da região lá dos 28 e 28,06 a 28,24, tem até 28,34 do gráfico semanal. Então, seria o mais interessante acontecer na Petro, né? Mas ela não aconteceu, ela abriu lá em cima. Não entro comprando porque está descaracterizada para mim a possibilidade de entrada. Sigo com a mesma estratégia. Se a Petro corrigir mais aqui, vier aqui um pouco mais para baixo, nessa região de suporte, mais dentro possível dos R$ 26,88 e proporcionar algum sinal de alta no decorrer da próxima semana para swing trade, me interessaria em compra em PETR4. Vale 3, pregão de hoje, apresentou ali uma leve queda de 0,17%, uma instabilidade. Próximo pregão, uma das alternativas de entrada na Vale seria superação da máxima do pregão de hoje, seria uma das possibilidades de arriscar uma compra de swing trade com stop abaixo dessa mínima aqui, dentro do que eu já venho comentando, inclusive nas últimas análises em cima de Vale 3. Então, um ativo que pode trazer oportunidade de compra aí a partir do próximo pregão. Inclusive, pelo gráfico 60 minutos, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria um sinal de pivô de alta, ou seja, se gerar a compra, gerar o sinal de entrada e o papel não deslanchar para cima, pelo contrário, perder força e perder essa mínima, já para mim já seria o sinal de saída da posição, porque não seria isso que eu gostaria de ver no gráfico dela. Quero ver o papel em termos de sinal de força por parte dos compradores, quero ver o papel vindo fechar forte aqui logo na primeira, segunda hora de pregão para cima desse patamar, gerar nova máxima e se afastar dessa região aqui. Isso aqui tem que passar a funcionar como patamar de suporte, não como uma resistência, como está atualmente aqui, fundo anterior com topo agora. Indo aqui para TOTS 3, pregão de hoje, alta de 2,6%. Stop da operação reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje, não sair mais perdendo, stop em R$ 54,08. Então, a operação que a gente tem em aberto em TOTS 3. CPFE3, alta de 1,13%. Por enquanto não tem reposicionamento de stop, mas dá para trabalhar já com stop abaixo da mínima do pregão de hoje também. Não sairia mais perdendo dessa posição em CPFE3. É uma das alternativas de reposicionamento de stop. Vou avaliar e confirmar isso através ali no início do próximo pregão. Isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Fleury, FLRY3, fechamento em queda de 0,73%. A gente está comprado, o ativo gerou um padrão gráfico contrário à nossa operação, um padrão de engolfo de baixa, voltando a fechar abaixo de um primeiro nível de topo, não fechou abaixo desses topos anteriores, mas fechou abaixo desse topo e gerou um engolfo de baixa. Enfim, depois de um terceiro candle aqui tentando subir, não consegue deslanchar depois desse candle forte de alta que fechou aqui para cima. Se perder a mínima do pregão de hoje, encerramento dessa posição comprada em Fleury. O stop, então, vai ser reposicionado para 24,42 a partir aí do próximo pregão. Guar 3, pregão de hoje, candle de reversão assim como o Ibovespa, chamado de estrela cadente. Perdeu a mínima do pregão de hoje, já são 3 candles tentando subir, respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos. Deveria fechar aqui o ideal se fechasse para cima dos R$ 20,14. Chega até a comentar isso hoje na análise ali de abertura do pregão. Fechasse acima desse patamar seria ótimo, fechando acima desse patamar gerando nova máxima, aumentaria a probabilidade de sucesso da operação. Perda dessa mínima, saída da posição comprada um pouco abaixo do nosso preço de entrada, foi por volta ali dos R$ 19,89. Rail 3,
Ação que chegou a bater no objetivo inicial que a gente tinha traçado, o objetivo lá por volta dos R$ 24,08, foi em R$ 24,15, só que eu reposicionei o objetivo. Antes de, logicamente, chegar no objetivo, eu reposicionei o objetivo para R$ 24,25, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Por quê? Porque eu estava no segundo dia da operação, ou seja, esse aqui seria o primeiro dia, o dia da entrada, esse aqui seria o segundo dia da operação, estava gerando pivô de alta e gerou um movimento muito forte para cima. Se a gente olhar num gráfico de 15 minutos, movimento muito forte para cima. Em média, depois de um movimento tão forte desse para cima, o que é mais provável acontecer após uma correção é um movimento que venha a fazer nova máxima. E por esse motivo, tentei pegar uma melhor relação risco-ganho nessa operação. Só que aí ela recuou forte aqui para baixo e eu trabalhei com stop, que seria não sair mais perdendo, porque já tinha gerado o objetivo que eu tinha estabelecido, o objetivo inicial, não sair mais perdendo essa operação e trabalhando com stop em R$ 23,55. E aí gerou a nossa saída ali com um leve ganho dessa operação. E o ganho foi de 0,64%, proporcionando um crescimento de 0,13% do capital total. Para quem saiu lá nos 24,08, beleza, parabéns pela saída, mas eu optei, e inclusive eu faço isso em algumas operações, tentando pegar sempre uma melhor relação risco-ganho, buscar sempre uma melhor relação risco-ganho nas operações, para que quando eu ganhe, dê um resultado bem melhor do que quando foi o sinal, as perdas, né? Lógico que isso não vai acontecer sempre, mas a ideia é que tenha sempre isso em mente. E agora vamos falar aqui de bancos e TUB4. E TUB4, pregão de hoje, queda de 1,67%. Ativo terminou não gerando o sinal de compra que eu gostaria. E eu terminei não formalizando nenhuma compra no papel ainda. Eu fiquei de olho no ativo depois desse movimento de alta para buscar alguma possibilidade de compra de fundo ascendente, enfim, mas não gerou o sinal que eu gostaria, pelo menos que eu costumo executar. Nesse momento vai proporcionando uma semana de queda de 3,37%. Vamos ver se recupera até o fechamento dessa semana. Perda de mínima da semana passada. Para buscar alguma compra nesse ativo, que basicamente, se eu pegar aqui só os movimentos, fazendo isso aqui, ó, é como se tivesse feito um topo duplo, ou mesmo aqui agora um pivôzinho de baixo, enfim. Mas por enquanto não está muito forte esse movimento de queda. Mas o que vai ser importante para esse ativo é não voltar muito para baixo desse patamar. Não perder, principalmente, não voltar a trabalhar abaixo da mínima desse candle, que foi o responsável por romper toda essa região aqui de resistência. Então seria importante o ativo não voltar mais para baixo dos R$ 34,25. Patinar aqui em cima desse patamar e gerar a sinalização de alta no decorrer da próxima semana, beleza? A chance de eu entrar arriscando uma compra de swing trade nesse ativo muito maior. Por quê? Porque ele se afastou da região de resistência aqui desses topos anteriores. Então, quanto mais se afastar dessa região, mais interessante seria em termos de relação risco-ganho de uma compra aqui na TUB4, tentando pegar um movimento de subida não só para esse patamar, mas tentando espaço, buscar um objetivo até um pouco mais acima de toda essa região. Indo agora para BBDC4, a BBDC4 ativo entre as médias, gerou um sinal de possível compra de fundo ascendente lá abaixo das médias, sinal um pouco mais arriscado, mas terminou andando, vindo aqui para cima, chegou a gerar uns 3%, para um stop ali que seria na faixa de uns 2,3%. Se gerou mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1, não sairia mais perdendo. Para quem entrou comprando, por exemplo, superação dos 33,42, eu trabalharia já com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 33,53. Depois desse engolfo de baixa, se perder a mínima desse candle aqui, reforça a chance de um topo descendente no gráfico diário dessa ação. Indo agora para VVAR3, que terminou o pregão de hoje gerando o quê? Um pivô de alta no gráfico diário, que é o topo e fundo ascendente agora, retomada da tendência de alta de curto prazo. Ponto positivo que eu vejo do pivô de alta: abriu com gap de alta, fechou acima do topo anterior e fechou acima de uma região aqui de resistência. Desde aqui para trás, alguns topos anteriores, tudo isso para mim eu levo em consideração. Então agora, para quem está comprado, eu trabalharia com stop pelo menos abaixo aqui da mínima deste candle aqui, da máxima desse candle, que seria o início do gap em 7,11. O gap vai de 7,11 a 7,03 em termos de suporte. O suporte do gap está aqui. Primeiro suporte está aqui, esse topo que foi rompido hoje, R$ 7,17. Para quem está comprado, então, pode trabalhar com stop em R$ 7,10, se for uma operação de curto prazo.
E em termos de objetivo de alta, para quem está de fora também, se gerar aqui algum tipo de correção e proporcionar sinalização de alta, usando as regiões de resistência que foram rompidas agora como um patamar de suporte para gerar compra, fundo ascendente seria alternativa também de compra pelo gráfico 60 minutos em cima de Via Varejo a partir do próximo pregão. Para quem está comprado, preço dando continuidade ao movimento de subida, fazendo aqui a projeção de alta deste pivô, projeção clássica, primeira projeção de alta, R$ 7,55. Segunda projeção de alta vai coincidir com uma região mais importante de resistência, que é esse topo anterior com a região desse fundinho aqui anterior. Ou seja, gera esse fundo anterior, traçando a linha para cá, observe que bateu nessa faixa de preço e voltou a cair. Então essa região por volta de 7,79 é o patamar ali de projeção de alta de 100% desse movimento a partir da cabeça do pivô, a partir do rompimento do topo em 7,17. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.